Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Neste vídeo aqui, vamos falar se Dorival, por um acaso, cair do Corinthians, quem seria esse técnico para assumir o timão? Vojvoda está na mira do Corinthians? Vou trazer informações para vocês. É uma pergunta, tá, filho? Um ponto de interrogação na frente que vou trazer a resposta para vocês aqui. Vamos falar também sobre a ausência de Caio César para a partida de hoje do Flamengo e a importância para o Corinthians desta partida, tá? Já deixa o seu like, se inscrever no nosso canal para a gente falar muito do Coringão, nosso clube do coração. Eu quero iniciar este vídeo aqui já falando sobre o treinador, porque eu já cansei de falar que o Dorival não corre o risco de cair do cargo do Corinthians, tá? Dorival está mantido pelo presidente Osmar Stabile, mas criou-se uma atmosfera em cima do Dorival que, para mim, tem muitas pessoas hoje torcendo para a queda do Dorival. E se você torce para a queda do Dorival, você está torcendo também para a queda do Corinthians. Se você está torcendo para o Dorival cair, você está torcendo para o Corinthians perder hoje para o Flamengo. Porque se você estiver torcendo para o Dorival continuar, você tem que torcer pela vitória do Corinthians. Então ambos andam casados. Não tem como o Corinthians ganhar e o Dorival não cair com o Corinthians ganhando. Quem faz esse tipo de coisa é só o Flamengo, tá? O Corinthians não faz esse tipo de coisa. Só que, na minha opinião, a gente vai estar tirando um técnico do Corinthians que nos últimos, vamos pôr, 23, 24, 25, 26, os últimos 4 anos ganhou 4 títulos, tá? É um treinador que sabe conquistar títulos, sabe o que está fazendo. Agora, por causa de 5, 6 jogos sem vencer, criou-se uma tempestade em cima do Dorival Júnior, como se isso fosse o fim do mundo para o Corinthians. É lógico que a gente tem que criticar, é lógico que se passar 10, 12, 13 jogos sem ganhar, a gente, opa, pera um pouquinho, alguma coisa está errada no trabalho, tá? Será que é jogador querendo derrubar o técnico? Será que é o técnico que está conseguindo fazer o time jogar? Vamos trocar o treinador? Eu acho válido. Mas o que eu não acho válido é corintiano torcer para o Corinthians perder para o Flamengo, para o Dorival cair. Fiel, não existe hoje, isso eu tô trazendo informações para vocês de bastidores do Corinthians, tá? Tô até ajeitando a cadeira aqui. Não existe hoje a chance do Dorival Júnior cair pro Flamengo. O Corinthians, ele não foi atrás do Vojvoda, e se fosse também seria de uma imbecilidade gigante, porque o Vojvoda não é treinador para Corinthians. Teve aí algumas passagens boas pelo Fortaleza e só. Depois foi pro Santos, não virou nada. É um treinador fraco. E se por um acaso o pior acontece, o Vojvoda chega no Corinthians, os jogadores engoliriam ele vivo, tá? Por quê, corintianeiro? O Memphis ia chegar pro Vojvoda e passar uma lista para ele. Falar assim, ó, esses jogos aqui eu não vou jogar, esses jogos aqui eu vou jogar, tá? Pronto, acabou. Não tem nem conversa, não tem nem que contestar. Inclusive nesse vídeo, vamos falar sobre renovação de Memphis também, tá? Então são alguns cenários que a gente começa a concluir que não dá certo no Corinthians. E a informação, sem informação de engenheiro, de que é engenheiro de obra pronta, fiel, que é a pessoa que dá uma informação em cima do muro assim, ó, o Corinthians foi atrás do Vojvoda, mas tem uma turma do Corinthians que quer a permanência do Dorival. Só que o Corinthians está atrás. A pessoa pega um técnico em potencial que está desempregado e joga no ar. E joga no ar que temos um jogo super difícil hoje e que se perder, por estar 6 jogos sem ganhar, pode ser que caia, né? Aí é uma informação que você joga no ar. Se a informação bate, fala, ah lá, não falei? Não falei que ia bater? Aqui tem informação. Não é assim que funciona, tá, fiel? Eu trabalho com informações do Corinthians, tá? A informação que eu tenho é de bastidor. Dorival Júnior não cai do cargo do Corinthians. Corinthians não está atrás de um treinador no mercado da bola. Corinthians não foi atrás de Vojvoda. Corinthians não foi atrás de Tite. Mas isso pode acontecer? Pode. O futebol ele é dinâmico. Não tem como eu aqui garantir 100% para vocês que o Dorival vai permanecer no cargo técnico do Corinthians. Apesar que eu não fique em cima do muro. Eu vou falar para vocês que ele vai continuar. Mas o futebol, ele é para mudar a chave, ele é isso aqui, ó. Ele é pouca coisa. Fora que o Dorival já se percebeu que ele está irritado no Corinthians também. Muito por conta que estamos, muitos influencers, torcida também, está se criando aí uma bolha, uma atmosfera, uma energia muito ruim em cima da permanência do Dorival Júnior no Corinthians. Fiel, na minha opinião, é um treinador que sabe conquistar títulos, é um treinador que sabe chegar
principalmente ano de Libertadores. Se a gente barrar um trabalho agora para iniciar um Vojvoda, cara, não é a melhor opção. Vamos imaginar um cenário aqui, fiel, que se por um acaso o Dorival caísse, não há, para mim, isso contra a vontade de muitos, outro treinador a não ser o Tite. Não há outro treinador, mesmo tendo rejeição com a torcida, mesmo a própria organizada dizendo que ele não seria bem-vindo, não há outro. Treinador com identificação com o clube, campeão mundial, campeão da Libertadores, sem clube no Brasil, não há uma outra opção viável sem ser o Tite. Vocês sabem por quê? Porque o Tite ele tem um status, ainda tem esse status de ex-seleção brasileira, chegou nas quartas, né? É um treinador campeão, multicampeão pelo Corinthians, estou falando dos dois principais, que é a Libertadores Mundial, mas foi campeão brasileiro, campeão da Recopa, campeão paulista. É um treinador com muitos X, um treinador que chegaria no Corinthians com uma bagagem muito grande, do que você pegar um treinador, um Vojvoda, que sempre treinou time pequeno, e chega no Corinthians, os jogadores iriam engolir ele. Isso aqui é um exemplo bem prático disso, tá? Se, por exemplo, o Neymar não fosse convocado para a seleção com um técnico fraco lá, com um técnico sem um grande gabarito, todo mundo estava questionando por que o Neymar não estava sendo convocado. Ou senão os próprios parceiros lá dentro iria fazer a cabeça do treinador para convocar. Mas quando chega um Carlos Ancelotti, ninguém vai falar nada, porque o cara, ele é multicampeão da Champions. Pelo Real. É um cara, que não, a gente não tem aqui, não tem um treinador hoje no Brasil que chegue perto ou que chegue uma unha do currículo que tem um treinador desse. Então, lá todas as decisões deles não são questionadas. A gente precisa de um treinador que chega para impor o seu trabalho e que sua decisão não seja questionada. Ainda assim, o Dorival, no Corinthians, ganhou o título nos últimos 2 anos, tá? Ganhou aí a Copa do Brasil e ganhou também a Recopa e ainda é um treinador muito sério, tá? Para quem não conhece o Dorival, ele é um treinador que não abre aberturas para brincadeira ou para uma intimidade muito próxima. Desculpa, tá, fiel? Uma intimidade muito próxima entre jogador e treinador. Ele não abre essa abertura, então há um respeito ainda pelo Dorival. Se você coloca qualquer treinador lá, os jogadores do Corinthians vão engolir. E você quer mais uma coisa? Estamos cobrando muito de um treinador com poucos recursos futebolísticos, porque o Corinthians não tem um time dos sonhos. O Corinthians não tem um super time, fiel. Quem tem um super time é o Palmeiras. Quem tem um bom time, que não é super ainda, é o Cruzeiro. Quem tem um super time é o Palmeiras, e isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Eles investiram muita grana, tem muitos jogadores com muitos recursos, e o Flamengo está no topo deles. Então, o Corinthians não é um time hoje, vamos ser sinceros aqui, que vai disputar brasileiro. Eu tô sendo menos corintiano em falar a verdade para você, em falar a realidade que acontece no Corinthians, como eu sempre faço nesse canal aqui, em vez de ficar inventando contratação, em vez de ficar inventando que treinador vai cair, em vez de colocar 200 contratações por janela que se abre. Eu tô sendo real, porque eu respeito vocês, tá? E vocês me respeitam também, isso é muito bom, vamos dizer assim, esse objetivo nosso, cada um respeita um, e eu sou muito grato por vocês estarem aqui nesse canal, tá, fiel? Mas muito grato mesmo. Mas o Corinthians hoje, vamos ser sinceros, quem acha que o Corinthians aqui tem chance de ser campeão brasileiro? Eu não acho. Não tô falando para abrir mão do brasileiro. Poderíamos pelo menos ter uma vaga conquistada diretamente, sem depender de campeonatos terceirizados, que a gente chegue e conquiste essa vaga ficando em quarto, ficando em terceiro, ficando em quinto. Isso seria muito bom, tá? Mas não temos hoje uma chance do Corinthians ser campeão. Cara, é questão de realidade. O Corinthians não tem a condição hoje futebolística de chegar a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que chegar numa posição digna pelo tamanho desse clube. O que seria digno seria esse clube ser campeão, se não tivesse tantas coisas, vamos dizer assim, tantas coisas mal administradas nessa administração nossa que só faz o mal para esse clube, que só prejudicaram esse clube, com o Romeu Tuma Júnior, Andrés, Duílio, Augusto. Esse pessoal, cara, eles pisaram no Corinthians durante muito tempo. Então o Corinthians, para se reerguer, vai precisar de tempo e sorte. Mas qual que é a sorte, corintianeiro? A sorte da gente ter um presidente lá que comece a agir pelo certo e o clube vai respirando. O clube vai tomando ar e voltando àquela grandeza gigante. Não em tradições, isso a gente nunca vai se apagar, mas do presente, porque o Corinthians foi muito prejudicado, tá? O Corinthians aí
tinha pessoas que não são aliadas nossa na administração, porque como que vai ser um aliado que só prejudica esse time? Como que vai ser um aliado que só faz coisas ruins para esse time e deixou o time chegar na situação que estava de transfer bans, outras situações lá atrás também, o clube devendo aí, estádio que nunca se acaba, mais de 300 mil paga por ano e só quita juros, capital continua. É um clube que está sendo judiado, tá? Por pessoas que administram o clube. O Osmar Stable, eu fiz alguns elogios aqui, porque pagou o transfer ban, porque tenta agir certo, tá tentando tirar o Romeu Tuma Júnior. Isso é muito bom, tá? Mas é difícil a gente elogiar uma parte administrativa para depois chegar lá e fazer cagada com 2 palitinhos. Então eu sempre fico com o pé, elogio, mas sempre fico com o pé atrás, tá, fiel? Então, o Corinthians, ele tá sendo muito judiado, tá? Pelo menos também nessa parte administrativa do Corinthians. E o nosso time, ele vai continuar esse time que não é um time ruim, mas na minha opinião também não é um time para conquistar título brasileiro. Já Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians tem chance de ser campeão, porque são campeonatos mais curtos, campeonatos de tiros mais rápidos, onde os jogadores têm tempo de se recuperar para jogar de novo outro jogo. Você joga um jogo hoje dentro de casa, depois você vai jogar o outro depois, às vezes depois de 10 dias. Então dá para os caras se recuperarem para o próximo jogo. O Campeonato Brasileiro é jogo a cada 2 dias e meio. Então, para quem tem mais elenco, quem tem mais titulares, mais reservas, consegue repor aquelas peças que vão cansando, ou que machucam, ou que vão ser poupadas, tá? Já o Corinthians não tem essas peças. Contratamos jogadores, oportunidades de mercado sem contrato, fiel. Tá? É diferente. Então, pra gente criticar o Dorival, que foi campeão no Corinthians 2025 e 2026 com um time limitado, eu não vejo aqui um sentido, tá? Não vejo um sentido. Pelo menos é minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, comentem, porque a sua opinião é muito importante. Pra gente falar sobre Caio César, tá? Primeira coisa que eu vou falar, Caio César tá fora da partida contra o Flamengo. Segunda coisa que eu vou falar, pelo amor de Deus, alguém sensato no Corinthians chega no departamento médico do Corinthians e fala, por favor, com todo amor e carinho do mundo, você pode arrumar as suas malas e ir embora do Corinthians, por favor? Como assim? Eu tô te pedindo pra você arrumar suas coisas e ir embora do Corinthians, por favor. E vão no mercado e contrate alguém que entende, tá? Não é só porque a pessoa é um bom médico, contrata alguém que entende de atleta, que é especializado nessa área. Parem de dar cargos para pessoas que, sei lá, porque foi indicação de um fulano, porque é amigo de um ciclano. Contrate alguém bom, contrate alguém que fez um trabalho em algum outro clube e traga pro Corinthians, cara. Esse departamento médico do Corinthians é horrível e já é horrível há muito tempo, desde a Ana Carolina de Cortes, que já era horrível. Muita gente, nossa, ela é muito educada, porque é isso. Tudo bem, todo mundo fala mesmo que é uma grande pessoa, mas como médico no Corinthians não deu certo. Esse que tá aí agora é horrível. Contrate alguém competente, cara. Departamento médico é uma das coisas mais importantes que tem. Eu canso de citar, já tô até envergonhado de ficar citando o nome do Bruno Maziotti, que foi um ótimo, para mim foi o melhor que teve no Corinthians. Colocava o Renato Augusto para jogar com os 2 joelhos estourados, podre, e ainda fazia o cara jogar. O Caio César, cara, voltou, já tá machucado, voltou contra o Santos, já não vai jogar de novo, já tá machucado. Agora o que era incômodo, agora já é edema. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Esse departamento médico do Corinthians é horrível, tá? A única coisa que eu tenho pra falar é isso, um jogador que já é considerado titular pela partida que fez o Santos, tem ótimos recursos, tem uma válvula de escape que nos ajuda muito, o jogador do mano a mano, o jogador que dribla, vai pra frente, precisávamos dele no jogo contra o Flamengo, tá machucado. Ou por ser maltratado, ou por estar maltratado o seu problema físico, ou por ter indicações médicas ruins, mas esse departamento médico do Corinthians, se você começar os jogadores contundir, sentir, ficar 1 mês e meio no departamento médico, não serve. A não ser que são lesões já decretadas, né? Aquelas lesões que, olha, é 2 meses e pronto, olha, 30 dias e pronto. Tá? Lesões de 2º grau ou alguma lesão mais grave. Mas edema, incômodo, ficando 15 dias no departamento médico do Corinthians, velho. Pô, não tem condição, cara. Não tem condição. Desculpem, tá? Comentem. Quero saber a opinião de vocês sobre o departamento médico do Corinthians. Se você falar, mano, pra mim você é um louco, sai daí, tudo bem. Seu comentário é bem-vindo, eu vou responder da mesma forma, tá? De todo o coração ainda, porque eu adoro vocês. Certo, fiel?
E pra gente encerrar, vamos falar de Memphis Depay. Eu não tenho informação nenhuma que o Corinthians fez algum acordo com o Memphis para diluir a sua dívida do Corinthians em vários meses e ele renovar com o Corinthians. A informação que eu tenho, tá? Apesar que seria ótimo isso acontecesse, mas a informação que eu tenho é que o Memphis exigiu do Corinthians para uma renovação pelo menos metade do que deve pago, tá? E aí você dilui a outra metade no salário do jogador. E detalhe importante, tá? Que continue mantido o contrato dele. O Memphis Depay não quer abrir mão do hotel que ele dorme. O Memphis Depay não quer abrir mão das suas bonificações de contrato, tá? Pelo menos são informações que eu tenho para trazer para vocês. Só que ele exige metade desse pagamento. Agora o Corinthians tem que sentar, tem que analisar o que seria melhor para o Memphis. Só que há aí no meio uma renovação de apenas 6 meses, tá? Para o Memphis ficar no Corinthians pelo menos até o final do ano e disputar a Libertadores. É isso que está pegando, porque se não fosse a Libertadores, o Corinthians já tinha batido o carimbo. Pum! Memphis fora do Corinthians. O problema é ano de Libertadores. O Corinthians quer manter o Memphis Depay para Libertadores. E para isso, pode fazer um contrato de 6 meses. O mínimo é 6 meses, tá, fiel? Pode fazer esse contrato aí, continuar pagando tudo que o Memphis está pedindo aí para disputar a Libertadores. Aí depois que fechar o ano, depois que fechar a Libertadores, depois que fechar aí o ciclo, né? Que passar o ano inteiro, aí sim o Corinthians vai reavaliar se continua com o jogador ou se não. Essa é a informação de bastidor do Corinthians que eu tenho para trazer para vocês. Agora, vocês querem a minha opinião? O Corinthians vai renovar com o Memphis para disputar a Libertadores. O Corinthians não vai deixar o Memphis embora e o Corinthians ficar sem a Libertadores do Memphis. O contrato dele termina no mês 6, cara, no meio do ano, na abertura da janela brasileira, tá? E ele vai continuar porque é ano de Libertadores. Pelo menos até o final do ano, eu acredito que o Corinthians vai renovar com o Memphis Depay, tá? Principalmente porque chegaram os parceiros do Memphis aí, né? Chegou aí o... Eu não tô falando isso com sarcasmo não, tá? Eu acho até legal da parte do jogador ele querer ajudar. Chegou o Jesse Lingard, chegou o Zaccaria Labiak, que a gente aí... que eu falei pra vocês lá no jogo, lá que o Zaccaria não ia jogar, né? E o Zaccaria, que também aí está aí, tá, fiel? Então vamos torcer pra esses caras dar certo. É uma das esperanças do Corinthians que esses caras começam a jogar bola, tá? Que esses caras começam a dar certo no sistema tático do Dorival Júnior para nos ajudar, porque nós precisamos de reforço, cara. Nós precisamos melhorar esse time, tá? Fiel, as informações que eu tenho para trazer para vocês, informações sinceras, a realidade do Corinthians hoje. Quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!